Muito bem, primeirão episódio aqui sobre algum tema, né? Fizemos aí um episódio de abertura, mas agora sim, depois de ter sido bem votado lá nas redes sociais, o tema microagulhamento foi escolhido. Eu atuo com microagulhamento há mais de 13 anos e agora vim compartilhar um pouquinho da experiência com vocês a respeito dessa técnica que para mim foi um divisor de águas. Eu sou Rico Porto e esse é o Estética Lovers Podcast, apaixonados por estética. Estética Lovers Podcast, apaixonados por estética. Bem, como eu disse, o nosso intuito aqui é falar um pouco sobre o microagulhamento, dar uma introdução, falar do panorama, tanto em nível mundial quanto em nível Brasil também, as possibilidades que temos com essa ferramenta, né, esse recurso tão incrível e tão versátil que é o microagulhamento, né? Antes de iniciarmos, já gostaria de pedir para você dar um like aí, dar um follow na gente nas redes sociais, seguir, compartilhar, curtir. Se você está vendo esse podcast no YouTube, que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações, dê o joinha aí, que isso fortalece bastante o nosso trabalho. Adicione aqui no Spotify também as suas listas de preferência, faça o download para você escutar aí na sua casa, mesmo offline. Então, falando sobre microagulhamento, é uma técnica já não é tão nova mesmo no Brasil, né? No mundo, então, nem é tão nova assim, mas chegou ao Brasil com bastante força, né? Em meados aí de 2007 para 2008, chegou aqui no Brasil. É uma técnica muito versátil. Inicialmente, claro, a técnica era subestimada e também subvalorizada, né? Não se era utilizado todos os recursos que temos hoje que ela pode oferecer. É claro que, assim como qualquer outra técnica, o microagulhamento foi se desenvolvendo, foi evoluindo e trazendo novas possibilidades aí para o profissional. E assim como outras técnicas, também a indústria foi acompanhando a evolução do microagulhamento. Tanto a indústria de equipamentos com rollers, canetas e outros dispositivos para microagulhamento, mas também a indústria de dermocosméticos, com recursos cada vez mais elaborados aí para atuação em conjunto com a técnica de microagulhamento, né? Como eu disse para vocês, eu atuo com o microagulhamento há mais de 13 anos, né? Então a primeira vez aí que eu coloquei a mão no roller foi 2007, que eu tive o contato inicial com essa ferramentinha aí, né? Um rolo de acrílico incrustado por agulhas, né? Na ocasião eu estava utilizando ali um roller de 540 agulhas de acrílico, era o Derma Roller, a única marca existente naquela ocasião, naquele momento, né? Em 2007, só existia realmente Derma Roller, a marca. Tanto ficou famoso o nome Derma Roller que até hoje é utilizado por alguns como sinônimo, né? O roller Derma Roller, mas na verdade é proveniente dessa marca, a empresa chamada Derma Roller. Naquela época ali ainda éramos escassos de recursos, tanto de associações dermocosméticas, quanto de boas informações, estudos também. Eram poucos ainda, escassos os estudos que foram desenvolvidos com o microagulhamento em 2007, né? O primeiro ele foi desenvolvido em 2006, então em 2007 ainda não tinha tanto material assim para a gente ler. Lembro que nos guiávamos muito pela apostila que foi disponibilizada aí pela própria empresa Derma Roller, né? Quem trouxe os equipamentos para o Brasil trouxe também esse material impresso. Lembro que era uma apostila toda em inglês e que, se hoje a gente olha essa apostila, de fato não tem nada a ver com o microagulhamento que a gente atua hoje. Muita coisa mudou, com certeza, com atualizações em biossegurança, em próprios resultados mesmo e outros cuidados que nós tomamos hoje que outrora, né, em 2007 lá a gente nem sequer fazia ideia. É importante ressaltar isso, né, que dentro da estética, da saúde estética desse universo, sempre as coisas estão mudando e é importante que o indivíduo esteja aberto e atualizado em todo tempo, né? Mas minha história então com microagulhamento começou em 2007, comecei a fazer as aplicações em mim mesmo, fazia na família, né? Tava ali então me habituando com o equipamento, né? Era uma forma até diferente de pegar de hoje. Hoje eu vejo fotos da época e vejo até a forma da gente pegar no roller mudou. Mas é isso, é a evolução natural de qualquer técnica.
Quando eu penso em microagulhamento na minha vida, além de ter sido uma técnica que mudou os rumos da minha vida, assim, eu lembro de algumas experiências em específico que eu passei com microagulhamento, né? Uma delas foi em 2015, quando eu fui para os Estados Unidos pela primeira vez na vida, né? E fui ensinar microagulhamento. Na ocasião estive em Nova York, Nova Jersey, e fui ministrar ali cursos de microagulhamento. Fiquei muito receoso nos preparativos, ansioso, né? Estava ainda um pouco inseguro, porque eu fiquei pensando, nossa, mas eu vou para os Estados Unidos ensinar microagulhamento para americano, né? O lugar onde a técnica surgiu, nasceu. Será que eu vou ter algo para acrescentar ali naquele local? E ficava com esse questionamento na minha cabeça, né? Sabia que eu estudava bastante, pesquisei, estudei muito para estar preparado para esse momento, mas tinha aquele medinho, aquele receio, né? Primeira vez fora do país também, entre outras coisas. E quando eu cheguei lá, eu comecei a falar e eu comecei a sentir uma segurança tão grande. Eu percebi que eu tinha propriedade no assunto, né? E eu percebi algo mais marcante para mim e que eu levo para a vida toda. É que quando você se utiliza de informações e de embasamento científico, você se destaca em qualquer lugar do mundo. Isso porque as suas opiniões, elas são pessoais e servem somente para você mesmo, não são uma verdade, não são fato, né? Para todo o mundo, para todas as pessoas. Mas quando você se embasa em conhecimento científico, teórico-científico, de fato você está se baseando em uma verdade universal. Claro, não é uma verdade absoluta, porque ela pode ser contestada por meio de uma antítese e novas teorias, mas até aquele momento ela foi testada e aprovada. Então é um conhecimento científico embasado, e isso é universal, né? Então, dessa forma eu percebi que eu falava sobre as associações, falava sobre a dermocosmética, falava sobre vários temas relacionados ao microagulhamento que eram universais. As pessoas entendiam e concordavam. E percebi de forma bem marcante a questão da cosmetologia, né? A cosmetologia é uma das ciências que é universal. Eu posso ir para Dubai, eu posso ir para o Marrocos, eu posso ir para o Japão. Eu talvez não consiga ler o enunciado dos rótulos ali dos dermocosméticos, mas quando eu for ver, tá, a composição desse dermocosmético, eu vou entender do que se trata. Eu vou saber se é um sabonete, eu vou saber se é um adstringente, se é um tônico, se é um esfoliante, porque eu conheço de princípios ativos, ingredientes, né? A cosmetologia, então, é universal. Da mesma forma, tratando do assunto microagulhamento, com embasamento científico, eu consegui ser destaque lá, e depois desse ano não parei mais. Todos os anos eu vou aos Estados Unidos e tenho as oportunidades de trocas de experiências bem interessantes lá também. Legal, mas falando um pouco sobre o histórico e conceito do microagulhamento, né, no mundo e a chegada dele aqui no Brasil, né? Em 95, olha isso, 1995, Oren Treich, ele começou os primeiros estudos sobre essa questão da modulação do colágeno em nível dérmico com agulhas, né? Que naquela ocasião ele se utilizava de uma agulha apenas, que com a técnica de subincisão, onde ele soltava ali aqueles filamentos que estavam arraigando a pele naquelas depressões de cicatrizes atróficas, né? Então soltava ali a pele com essa agulha, né? Com movimentos ali para soltar essa pele e a depressão se elevar novamente e se igualar ao restante do tecido. Em 97, Andre Kamenhad, ele publicou o primeiro artigo com a Tattoo Pistol, que é a pistola de tatuagem, né? Onde ele fazia a aplicação com microagulhas, aquela pistola de tatuagem mesmo, convencional, porém ele utilizava de tinta da cor da pele do indivíduo, né, para disfarçar cicatrizes acrômicas ou cicatrizes hipocrômicas, mais claras do que a tonalidade natural da pele. E dessa forma ele começou a criar um conceito de camuflagem, né? Porém, esses estudos também não foram muito adiante, só existia um de Kamenhad nessa época dessa temática, né? E aí somente depois de alguns anos, depois de 9 anos, em 2006, Desmond Fernandes, ele começou a estudar sobre a indução percutânea de colágeno, começou a perceber que lá mesmo nos experimentos de Kamenhad, quando ele fazia a pigmentação dessas cicatrizes hipocrômicas, ele percebeu que não só a coloração dessa cicatriz havia mudado, mas também a morfologia desse tecido. Então,
deu aquele clique de pensar, essa agulha faz muito mais do que introduzir pigmento na pele. Provavelmente está havendo aqui também uma mudança de estrutura. Então vamos ver o que está acontecendo. Então Desmond Fernandes começou os estudos aí com o microagulhamento no intuito de induzir o colágeno de forma percutânea. Em 2006, então, Desmond Fernandes publicou o primeiro artigo, Minimally Invasive Percutaneous Collagen Induction, tá? Que foi o precursor do que conhecemos hoje como indução percutânea de colágeno. Lógico, muita coisa mudou. Desde 2006 para cá, muita coisa mudou. Recursos extra, associações, até mesmo a biossegurança mudou, né? Então é bom que a gente esteja sempre atento a isso. Continuamos no próximo episódio. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Até já! Estética Lovers Podcast. Apaixonados por estética.